E vamos falar também o que é mito e o que é verdade numa outra área, num outro assunto também que vem gerando muitas notícias dos mais variados tipos, né? Que é a alimentação. Né, que é a alimentação. Será que se eu fizer um determinado tipo de alimentação, eu me protejo mais o sistema imunológico, eu fortaleço o meu sistema imunológico num período como esse? Nós estamos aqui com som e imagem também, com o nosso Antônio Lancha, que é nutricionista, e que vai falar um pouquinho sobre essa questão também. Doutor Antônio Lancha, um bom dia, tudo bem? Patrick, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, aqui com o pessoal da Jovem Pan, que eu gosto tanto. Esse tema que você falou é um tema muito importante, né? E traz muitas dúvidas para as pessoas de uma forma geral, né, Patrick? Demais, doutor Lancha. E assim, o que é mito, o que é verdade? A gente precisa... Qual a primeira coisa que eu penso? Acho que a gente pode começar a conversa por aí, né? Quando a gente está mais recluso em casa... Que tipo de alimentação a gente tem que fazer? Porque automaticamente, se a gente está indo menos para o mercado, feiras já não está tendo mais, enfim, a gente acaba se alimentando muitas vezes por enlatados, por produtos mais em conserva. Esse tipo de cuidado a gente precisa ter num momento como esse. Como preparar uma alimentação mais saudável? Vamos conversar esse nosso papo por aí e depois entrar um pouquinho Patrick. nessa questão, o que é mito, o que é verdade, porque o que eu vejo de notícia... falando os mais absurdos, assim, enfim. Vai lá, doutor Lancha. Boa, Patrick. Então, o primeiro ponto é assim, a gente vive um momento particular em relação à nossa saúde, que é a questão do isolamento que nós estamos tendo hoje. Então, o primeiro ponto relevante em relação à nutrição é a ingestão de água. Uma coisa muito simples, muito banal, mas que a gente não presta atenção. Então, a ingestão de água, ela garante o funcionamento do nosso sistema imunitário. E aí, lembrando que o nosso corpo não tem caixa d'água, ou seja, é consumir água ao longo do dia. Então, tenha sempre contigo um copinho de água, né? Você está em casa, espalhe água pela casa e faça esse consumo de uma forma tranquila. A recomendação seria um copo de 200 ml por hora. Isso consegue atender a nossa necessidade de água ao longo do dia. O segundo ponto, Patrick, é em relação ao consumo de alimentos que fornecem carboidratos. Particularmente, quando nós consumimos os pães, as massas, a gente consegue atender essa nossa necessidade. Por que isso é importante? Porque a glicose, ela mantém uma concentração baixa de cortisona, que é um hormônio imunossupressor, garantindo com que nós tenhamos uma resposta plena do nosso sistema imune. Além disso, esse carboidrato, ele vai, presente no nosso intestino, garantir a formação de uma série de substâncias que ajudam o nosso sistema imunitário. Isso quer dizer o seguinte, que se o pessoal que está vendo a gente aqui, que está nos ouvindo, tiver contato com o vírus, o Covid-19, ele vai ter maior capacidade de resposta a esse vírus, ou seja, ele vai estar em plena carga para conseguir reagir contra essa invasão viral. Então, esse ponto é relevante. Muitos estudos têm levantado o que foi descoberto recentemente, principalmente no hemisfério norte, a deficiência de vitamina D e a questão imunitária. Cabe uma ressalva aqui que eu e outros pesquisadores da área da nutrição no Brasil, a gente vem levantando que existe uma diferença muito grande do hemisfério norte nossa aqui, que no hemisfério norte nós temos uma baixa exposição ao sol, principalmente nessa época do ano, onde nós temos baixas temperaturas lá. Eles estão entrando na primavera agora. Eles passaram por toda a pandemia durante o inverno. Então, é uma situação completamente diferente da nossa. Nós temos, então, uma situação favorável e a exposição ao sol pode garantir a nossa quantidade de vitamina D. Você fez um comentário, Patrick, muito interessante em relação aos enlatados, né? É muito semelhante ao que aconteceu durante as grandes epidemias na Europa, onde surgiram várias formas de preparo dos alimentos. Esses alimentos, eles também podem ser ingeridos, são estratégias para isso, não devem ser condenados. O que nós precisamos é garantir ao longo do dia o consumo de frutas, legumes e verduras, porque boa parte dos nutrientes, como vitaminas e minerais, se encontram nesses alimentos. Então, sempre que possível, se for fazer uma compra por delivery aí, do seu hortifruti ou do seu supermercado, ou mesmo se você for ao supermercado,
garanta esses alimentos como frutas, legumes e verduras, e assim você pode consumir esses alimentos, frutas, legumes e verduras, combinados com os enlatados, e a sua necessidade de nutrientes certamente será muito próxima do que se precisa. É interessante, doutor Lancha, o senhor falou da questão da vitamina D, né? E eu estava lendo curiosamente hoje pela manhã esse estudo, né, que o senhor se referiu, que é um estudo, não sei se é esse que o senhor estava mencionando, que é o da Universidade de Turim, né, que mostra, né, que os atingidos pela Covid tinham em grande parte, né, uma carência de vitamina D, né? E isso explicaria, exatamente, no caso aí, o impacto da epidemia no auge do inverno, como o senhor disse, no hemisfério norte, né? Quando as populações têm menos exposição anual à luz, enfim. E esses cientistas, pelo que eu vi na matéria, eu estou abrindo aqui também algumas coisas, recomendavam tomar vitamina D para combater essa pandemia do coronavírus, e esse estudo tá correndo o mundo agora. Nós temos uma situação diferente, né? A gente está aqui saímos do verão, estamos entrando no outono, mas ainda estamos vivendo climas quentes ainda, né? Essa última semana o sol reinou, enfim, ainda hoje mesmo, nesse sábado. Que tipo o que a gente pode olhar para esse estudo e trazer para as nossas vidas? Porque, assim, claro que a gente está em quarentena também, né? Muita gente está recolhido e precisamos ainda, durante um bom tempo, ainda que a gente possa ver na discussão política se deve ou não ficar em casa, enfim, mas pelos aconselhamentos médicos dos especialistas, sim, devemos ficar em casa, né? Como é que a gente poderia olhar para isso e trazer para a nossa realidade? Acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, doutor Lancha. Isso, Patrick. Nós temos a produção de vitamina D do nosso corpo com a nossa exposição ao sol. Então, se você estiver na varanda da sua casa, na sacada da sua casa, um espaço onde você entra em contato com o sol, um espaço que você fique ali 20 a 40 minutos, é mais do que o suficiente para você produzir essa boa quantidade de vitamina D. Então, nós temos um privilégio aqui no Brasil, é um país tropical, né, que é abençoado por natureza, de ter essa grande quantidade de vitamina D abundante. No meu laboratório, na USP, nós estudamos ainda essa questão da vitamina D. Eu tenho um aluno de mestrado, o Matheus, que a gente vem estudando isso com muita especificidade. Então, se nós pudermos aqui no Brasil ter essa pequena exposição ao sol, mesmo que dentro de casa, se a decisão for ficar dentro de casa, uma pequena exposição ao sol, na maior superfície corporal possível. Então, a região do nosso corpo que produz grande parte da vitamina D é o tronco. Então, se você, mulher, faz uma exposição ao sol ali com um biquíni, o homem faz sem a camisa, expõe o tronco ao sol, você tem ali uma grande produção de vitamina D. Então, com isso, a gente atende a essa necessidade. Cabe lembrar, Patrick, que a população do hemisfério norte, que foi a mais atingida, principalmente na Itália, eu tenho discutido muito isso com os meus amigos de diversas áreas, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, eles eram populações já muito fragilizadas, né? Eu ouvi outro dia um comentário do Dr. Davi Uip fazendo um comentário muito importante, que a nossa preocupação, principalmente no Brasil, é com aquelas pessoas que já têm uma comorbidade. Então, os diabéticos, os hipertensos, essa seria uma população de muito cuidado. Então, para atender também o cuidado dessa população mais vulnerável no Brasil, o consumo de água, a ingestão de carboidrato, não ficar muito tempo sem se alimentar, esse é um dado importante, não passar longas horas sem se alimentar, porque ao perder a rotina, a gente acaba também perdendo esse cuidado com a alimentação, fazer a exposição ao sol e, dentro do possível, Patrick, fazer atividade física, que é um agente que contribui muito para a nossa resposta imunitária. Então, o nosso sistema imune ele é privilegiado, ele tem uma condição favorável quando você faz uma atividade física regular, dentro da sua capacidade, dentro do seu limite de competência. Isso produz uma série de substâncias que nós chamamos de citocinas, e essas citocinas agem como agentes anti-inflamatórios, promovendo uma sobra da nossa resposta imunitária. Legal. O doutor Lancha, para a gente encerrar aqui, e eu estava
buscando um pouquinho a resposta na primeira pergunta, a resposta que o senhor deu para a minha primeira pergunta, desses cuidados que a gente precisa ter. E claro, está todo mundo isolado em casa, pelo menos grande parte que faz, que busca, né, seguir à risca a quarentena. Mas eu queria sair um pouquinho e estender para os campos mais distantes, para os bairros mais afastados, enfim, que não tem tanto conhecimento, que não tem tanta possibilidade de buscar delivery, né? Pessoas que estão mais afastados nos bairros mais periféricos, que também estão nos assistindo e que buscam cuidados. O senhor falou uma coisa muito interessante, essa questão da gente tomar água, né? 200 mililitros por hora. Acho que isso é muito interessante. Mas aqueles que não conseguem buscar nos deliveries, e sim é uma alimentação um pouco mais básica, o que tem ali nas suas dispensas, enfim. Para esse público, que cuidados básicos a gente poderia olhar também para sair um pouquinho dessa... Eu não vou dizer uma bolha, porque acho que estamos num momento como esse, acho que estamos todos juntos nessa questão, né? Mas trazer alguns exemplos um pouco mais básicos também para essas pessoas que estão nesses rincões, essas áreas mais afastadas. Que tipo de alimentação a gente pode cuidar? Que tipo de olhar que a gente precisa ter com eles também nesse momento em que também não estão saindo de casa, muitos deles não estão mantendo o seu isolamento. Acho que é legal a gente falar disso também para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Então, Patrick, a sua colocação é interessante e muito importante socialmente, tendo em vista que nós temos, mesmo na cidade de São Paulo, que a gente chama de desertos urbanos, que são distâncias muito longas, onde as pessoas têm um espaço físico muito grande até elas encontrarem frutas, legumes e verduras. Então, dentro do possível, buscar esses alimentos é muito importante. Então, se ela não tem o delivery que possa entregar na casa dela, se ela puder consumir isso de alguma forma próximo da casa dela, comprar nos mercadinhos locais, isso faz a diferença. Então, ter esses alimentos, frutas, legumes e verduras, consumir água regularmente, 200 ml por hora, não fazer longos períodos de jejum, principalmente consumir alimentos a cada 3 horas. Se você não tem uma fruta, mas você consegue consumir uma torrada, consegue consumir um pedaço de pão, isso vai fazer a diferença. E o outro ponto importante é garantir uma boa ingestão de proteína, que talvez seja, para a população mais carente, o alimento mais caro. Mas a gente consegue essa fonte proteica no consumo de, por exemplo, de ovos, no consumo de peixe. Nós temos peixe no Brasil que é muito barato, que é a sardinha. A sardinha é um grande alimento que a gente pode fazer o consumo nessas horas. Então, buscar esses alimentos alternativos, e para a população ainda mais pobre, existe uma fonte proteica que é o produto nacional de mais alto valor proteico, que seria a mistura de arroz e feijão. 3 partes de arroz para 1 parte de feijão traz uma fonte proteica de alto valor biológico e de baixíssimo custo. Então, essa população também consegue atender à necessidade proteica com alimentos que são habituais da nossa alimentação brasileira, Patrick. Legal. Dr. Antônio Lancha, nutricionista, muito obrigado pela participação, compartilhar conosco aqui, com todos os ouvintes e internautas, esse conhecimento tão importante, né? Que a gente precisa estar atento realmente, que é a alimentação, nos protegermos da melhor maneira. Muito obrigado pela participação. Obrigado você, Patrick. Obrigado, ouvintes da Jovem Pan. Estaremos aí quando vocês quiserem.